A situação com o Irã está esquentando e muitos se perguntam: será hoje ou amanhã? Atualmente, as negociações entre Irã e América, para surpresa de poucos, basicamente fracassaram, já que o Irã, ou seja, a República Islâmica do Irã, está interessada em não ceder a todos os pedidos americanos. Surpresa, surpresa! Eles não querem abrir mão das armas nucleares, manterão os mísseis balísticos e não pretendem ceder aos americanos. Quem imaginaria? Mas, independentemente disso, temos os próximos dias. A tensão está extremamente alta. Mas tudo isso tem muito mais significado do que as pessoas imaginam, porque o mundo está assistindo. Não é para ver se Estados Unidos e Israel vão salvar o povo iraniano, o que é uma pena, pois isso já deveria ser motivo suficiente para a intervenção. Mas sim para entender algo um pouco mais complicado e imperativo para a sobrevivência dos Estados Unidos, que é: quão forte é a América? Até que ponto eles mantêm as ameaças? E se você acha que China e Rússia não estão observando atentamente, torcendo para que os Estados Unidos não intervenham, para que vejam isso primeiro como um vácuo de poder. Eles podem entrar e fazer o que quiserem na República Islâmica, mas, em segundo lugar, eles podem perceber que os Estados Unidos realmente foram enfraquecidos e que Trump ladra, mas não morde. Isso é algo que as pessoas não estão percebendo. Existem enormes implicações para os Estados Unidos não se envolverem agora. Não é só uma questão de se eles vão ou não. E quem explica isso melhor do que Ben Shapiro? Literalmente ninguém. Vamos ver o que ele tem a dizer. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Bem-vindo ao Pushback, obrigada por fazer parte da nossa missão. Tem muita coisa grande vindo por aí, então volte em breve para conferir. Você consegue imaginar o que a China e a Rússia vão fazer se virem que os Estados Unidos, a força militar mais poderosa do planeta Terra, fazem ameaças diretas ao Irã? Os Estados Unidos mobilizaram grandes recursos no Oriente Médio, enquanto o Irã segue dificultando negociações sobre seu programa nuclear, mísseis balísticos e apoio ao terrorismo, segundo o Wall Street Journal. Os líderes do Irã querem chegar a um acordo nuclear com os Estados Unidos, mas eles também estão se apressando para se preparar para uma guerra caso as negociações entre os países fracassem. Teherã está mobilizando suas forças, descentralizando a autoridade de tomada de decisões, fortificando seus locais nucleares e ampliando a repressão à dissidência interna. Essas ações refletem as crenças de seus líderes. A sobrevivência do regime está em risco. Internamente, a República Islâmica está mais vulnerável do que em décadas. Isso é totalmente verdade. Todos sabem que a vulnerabilidade da República Islâmica está no auge e a liderança está em crise. Mas tem uma coisa que você precisa lembrar sobre como o Islã funciona, e especificamente sobre como o regime iraniano funciona. Eles não vão recuar porque tudo deles gira em torno do orgulho e de como são percebidos. Então, para eles dizerem: ah, sim, eles nos venceram, desculpa, isso não vai acontecer. Não é assim que eles fazem as coisas. E é por isso que eles fazem coisas que são praticamente suicidas. Em vez de simplesmente dizerem: sim, vamos assinar esse acordo, eles não vão fazer isso porque a religião deles exige orgulho. Seus líderes enfrentam descontentamento popular generalizado por causa da piora econômica e do massacre de manifestantes no mês passado. Segundo Farzan Sabet, analista do Instituto de Pós-Graduação de Genebra, na Suíça, o Irã colocou sua liderança de segurança e política em alerta máximo para evitar a decapitação da liderança e proteger instalações nucleares. As autoridades iranianas continuam mais uma vez dificultando o acesso ao seu programa nuclear. Eles não vão encerrar o programa nuclear, de mísseis balísticos, nem o apoio ao terrorismo. É literalmente o único recurso que podem manter para a sua infraestrutura militar. Entenda que quando se trata de regimes repressivos e autoritários, a principal coisa que você precisa fazer é agradar ao seu aparato militar. Se você não fizer isso, está fora do jogo. Sim, e por isso os ayatolás entendem que o dinheiro precisa continuar entrando no aparato militar para continuar subornando os oficiais de alto escalão e garantir o apoio deles ao regime. Isso significa apoiar o terrorismo fora do país e o desenvolvimento desses armamentos. Os líderes do Irã estão se preparando para um ataque que pode afetar a cadeia de comando. Acho que uma das coisas mais importantes que as pessoas costumam ignorar nesse contexto todo é que eles pensam de forma diferente das sociedades ocidentais. Muitas vezes, as sociedades ocidentais tentam pensar em como mostrar força, mas também em como diminuir a tensão de uma forma positiva. Mas não é isso que eles querem aqui. A República Islâmica não está interessada em diminuir a tensão, e os militares deles com certeza também não. Eles estão interessados em vencer e agora vão até o fim, em vez de admitir a derrota, porque isso faz parte da mentalidade deles. Unidades navais da Guarda Revolucionária foram enviadas ao Estreito de Hormuz esta semana. Se os Estados Unidos decidissem afundar essa frota, levaria cerca de 3 minutos. Há fortes evidências de que os chineses estão realmente fornecendo alguns equipamentos de vigilância para os iranianos. A China, é claro, serve de base de apoio para os iranianos.
Um navio de guerra russo chegou ao Estreito de Hormuz e atracou em Bandar Abbas antes de um exercício militar na quinta-feira. E esses exercícios devem acontecer não muito longe do porta-aviões USS Abraham Lincoln, que está navegando na costa de Omã. O Irã também está tentando reforçar suas instalações nucleares porque teme que os Estados Unidos bombardeiem novamente esses locais nucleares. Eu não sei se as pessoas entendem essa questão do Estreito de Hormuz, isso é importante. Por que o Irã está tentando fazer atividades lá com a Rússia agora? Eles querem lembrar os Estados Unidos de sua última carta de negociação. Se o Estreito de Hormuz for bloqueado ou explodido, causarão grandes problemas ao comércio e aos envolvidos. O Irã é central não só pela República Islâmica e seu braço terrorista, mas por estar no centro geográfico do Oriente Médio. E eles impactam diretamente o comércio vindo da Índia, da China, etc., até a Europa e as Américas. E, portanto, a localização deles é incrivelmente estratégica, assim como a do Egito. E você provavelmente já ouviu falar do Canal de Suez, talvez já tenha ouvido falar do Estreito de Hormuz. Boa parte do petróleo mundial passa por ali diariamente. Assim, a principal tática do Irã agora é mexer com o Estreito de Hormuz. Não permitiremos que o petróleo passe, o que prejudicará a economia mundial se nos atacarem. Por isso, estão mobilizando as Forças Armadas. As coisas estão acontecendo. CBS News e Jennifer Jacobs informam que autoridades de segurança disseram a Trump que as Forças Armadas estão prontas para possíveis ataques ao Irã neste fim de semana. O prazo para qualquer ação deve passar do fim de semana, segundo fontes. Trump ainda não decidiu. Nos próximos 3 dias, o Pentágono está removendo funcionários do Oriente Médio ante possíveis ações ou retaliações do Irã. Isso não significa que uma ação seja iminente. Não, isso quer dizer que pode não ser. Mas eles buscam aumentar cada vez mais a pressão psicológica sobre o Irã, certo? Se estão removendo pessoal, trazendo mais aeronaves militares e fazendo tudo isso, enquanto o Irã está na fase final das negociações, que devem durar mais alguns dias. Esse é o primeiro ponto. Isso mostra ao Irã que os Estados Unidos estão muito sérios, o que os leva a negociar e serve de proteção caso ocorra um ataque. Segundo uma fonte, o secretário de Estado, Marco Rubio, planeja visitar Israel e se reunir com Netanyahu em cerca de 2 semanas para novas discussões. Eu acho que isso é só. Os Estados Unidos atualmente. Acho que fazem isso para lançar uma estratégia tipo, Marco Rubio está vindo, então a guerra não deve ocorrer, mas nunca se sabe. Como o maior poder aéreo no Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003, autoridades dos Estados Unidos afirmam que esse arsenal permitirá aos Estados Unidos manter uma guerra aérea sustentada de várias semanas contra o Irã, em vez de um ataque único e rápido. Não se sabe se Trump vai agir aqui. Me parece que, em um nível geopolítico, se Trump não puxar o gatilho aqui, seria um sinal claro para os inimigos dos Estados Unidos de que chegou a hora de agir. Sim. Essa é a situação em que o presidente meio que se colocou geopoliticamente. O presidente afirmou: se atirarem em manifestantes, haverá consequências. Permaneçam nas ruas. A ajuda está a caminho. Se a ajuda não vier... E, em vez disso, o que acaba saindo disso é uma espécie de acordo fraco, estilo Obama, no qual o Irã faz um monte de promessas que são impossíveis de cumprir. E isso impede e adia uma ação aérea israelense contra, por exemplo, o desenvolvimento de mísseis balísticos. Isso não será só um fracasso histórico de política externa do governo, mas também um sinal verde para a China tomar Taiwan. Ah, sim. Então, uma das coisas que o presidente Trump frequentemente dizia é que a retirada desastrosa do Afeganistão, do jeito que Joe Biden fez. Isso levou à invasão russa da Ucrânia. A linha do tempo confirma. Está claro que Vladimir Putin considerou Joe Biden fraco e avançou sobre a Ucrânia. Você consegue imaginar o que a China e a Rússia vão fazer se virem isso? Os Estados Unidos, a força militar mais poderosa do planeta Terra, fazem ameaças abertas ao Irã. Tentaram erradicar seu programa nuclear em junho do ano passado e depois recuam após esse gigantesco mobilização militar. E os iranianos saem impunes nessa história. O que isso vai dizer para a Rússia? O que isso vai dizer para a China? Porque China, Rússia e Irã, todos estão de conluio uns com os outros. O que isso significará para a geopolítica futuramente? Porque, vamos ser claros, bem, o Irã tem um arsenal de mísseis balísticos capaz de atingir bases dos Estados Unidos na região. Vamos ser honestos, a maioria de nós não faz ideia do que realmente são os fitonutrientes. É o seguinte, gente, e é exatamente nisso que o Ben está certo. Agora, isso é muito maior do que apenas ajudar o povo do Irã. Isso é sobre os Estados Unidos provando seu poder, Israel não recuando, eliminando essa ameaça terrorista islâmica e a ordem mundial mudando aqui no Oriente Médio.
Rússia, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e outros países estão atentos ao que vai acontecer aqui. Será que Trump deveria ter se envolvido nisso? Não está claro, provavelmente não. Talvez ele devesse ter se dado um pouco mais de liberdade para decidir qual caminho seguir. Mas agora que ele fez isso, realmente só há um caminho a seguir, que é garantir que todos saibam que ele não está brincando. Então, a questão é como e quando isso vai acontecer. A questão não é se, essa é a minha opinião pessoal, mas só o tempo dirá. E eu também acredito que isso seja verdade. Se os Estados Unidos não intervirem, Israel o fará, pois a República Islâmica não vai continuar sendo uma ameaça. Que permitam continuar por mais tempo, ao menos não assim para Israel e o Oriente Médio. Vamos ver o que acontece. Obrigada pela atenção.